fim de meio ano, o Sr. Ministro da Educação compareceu e aquilo que nós colocámos ao Sr. Ministro foi um conjunto de perguntas às quais se exigem que haja uma resposta. Desde logo, qual é o rumo, se é que há rumo, se é que o Sr. Ministro da Educação conhece esse rumo para o futuro da educação em Portugal e o que é que, afinal, que medidas são essas que para aí vêm, que são permanentemente anunciadas e não desmentidas, embora o Ministério da Educação fica um pouco a ideia que há também aqui alguma especulação na comunicação social, com coisas que não têm que estar sempre a ser desmentidas, sendo que não houve acordo nenhum, não houve discussão nenhuma sobre matérias concretas. A reunião hoje era uma reunião de caráter político, nem sequer falámos da questão dos concursos. Portanto, agora, aquilo que podemos dizer é que o Sr. Ministro da Educação não consegue comprometer-se com rigorosamente nada em relação ao futuro. Por exemplo, confirma que a mobilidade especial é para aplicar na educação, diz que vai fazer um esforço no sentido de encontrar forma de os professores terem alguma colocação que não na mobilidade especial, mas não garante que não haverá professores que vão para a mobilidade especial. Pelo contrário, garante que ela se vai aplicar aos professores. Por exemplo, relativamente aos horários letivos, por exemplo, em relação aos horários letivos e à mexida dos horários letivos, consegue comprometer-se que para este ano letivo, foi isso que ele disse, por exemplo, que este ano letivo não seria alterado, por exemplo, as reduções letivas dos professores por antiguidade. Pois, mas este ano letivo está quase a acabar, não é? Portanto, este ano letivo, disse este ano letivo e foi claro, afirmando este ano letivo, e disse até que a grande questão é que muitas vezes aquilo que se diz ao senhor do Ministério da Educação, que o senhor Ministro da Educação, só pode tomar compromissos para cada momento em que fala e nunca para uma legislatura. Foi assim que nos disse, ou seja, que às vezes se acusa, e nomeadamente disse isso em relação à mobilidade especial, se acusa o Ministro da Educação de ter dito uma coisa e que depois acontece outra, mas segundo o Sr. Ministro da Educação ele só consegue assumir compromissos para o momento em que está a falar e nunca para a legislatura. Que diabo de Ministério é este e de Governo é este que tem uma legislatura e só consegue tomar posição ou anunciar coisas para o mês seguinte? Quer dizer, isso não faz sentido nenhum e nós estamos, como disse, no final quase do ano letivo e, portanto, dizer ou assumir compromissos para este ano letivo é quase zero. De qualquer das formas... Precisa pensar nesse caso para o próximo ano letivo, quantos professores é que poderão estar em causa? Pois, os professores que poderão estar em causa neste momento, o Ministério da Educação é que tem esse levantamento, não é? O que eu recordo... Não, de 700 não tem nada a ver. O que eu recordo é que o ano passado, em julho, quando foi feito o primeiro levantamento horário zero pelas escolas, eram 15 mil professores. Que depois houve um primeiro momento em que o Ministério da Educação permitiu que as escolas atribuíssem atividades aos professores e passaram para 13.305. Depois, então, durante o mês de agosto, como não valia a pena ficar com as pessoas sem fazer nada, o Ministério mandou as escolas, permitiu que as escolas dessem todo o tipo de atividade aos professores e ficaram 714. Mas, por exemplo, posso dizer que o número de professores que ontem foram identificados pelo Ministério e enviados para os sindicatos como tendo horário zero neste momento no país, nos QZPs, só nos QZP em 31 de agosto, estão identificados 2.038 pessoas. Portanto, estamos a falar de um número de 2.038 ou 34, portanto, mais de 2.000 professores. Faltam aqui ainda os dos quadros de escola. Portanto, aquilo que neste momento nós sabemos é o que diz a lei. E a lei diz que todos os professores que não tenham no mínimo 6 horas letivas são professores que têm horário zero, estejam ou não na plataforma informática. E aquilo que nós hoje reiterámos e entregámos uma vez mais ao Sr. Ministro da Educação foi uma lista de atividades que os professores hoje desenvolvem nas escolas diretamente com os alunos, as coadjuvações, os apoios individualizados ou em grupo de turma, enfim, um conjunto de atividades que são diretas de trabalho com o aluno, o desporto escolar, por exemplo, e que não são consideradas letivas e deveriam ser. Convidaram o Ministro a admitir-se? Não, dissemos ao Sr. Ministro que o nosso país precisa de um Ministério que seja da Educação. Dissemos ao Sr. Ministro da Educação que ainda mais no momento em que a educação está tão desprotegida, e isso foi claro quando o Sr. Primeiro-Ministro disse que a proteção constitucional na educação era inferior, por exemplo, que acontece noutros domínios, dissemos ao Sr. Ministro que no momento em que a educação está tão desprotegida, mais as pessoas esperam ter uma equipa ministerial que proteja a educação. Se temos uma equipa que por omissão ou prática não é capaz de o fazer, o melhor que tem é mesmo admitir-se, dissemos isso ao Sr. Ministro. De que forma ponderam a greve aos exames, por exemplo? Nós ponderamos tudo. Neste momento nós temos que ter a certeza do que é que vai acontecer. E posso lhe dizer que ficaram 4 reuniões marcadas já com os seus secretários de Estado, que é uma delas sobre o ensino particular e cooperativo e a privatização. Vieram muitas notícias de que estavam a ser alteradas, e foi confirmado aqui, o regime do ensino privado, que já teria 33 anos. Isto pode ter implicações na distribuição de rede, pode ter implicações na atribuição de turmas aos privados,
e no momento em que as escolas públicas perdem turmas não faz sentido aumentar as turmas nos privados e, portanto, uma das reuniões será sobre esta matéria. Outra sobre educação especial. É uma questão que nós há muito discutimos. Hoje as escolas não têm respostas de educação especial adequadas à nova escolaridade obrigatória. As pessoas de educação especial dos quadros só vão até o 9º ano e a escolaridade já é até o 12º. Portanto, vai haver uma reunião sobre isso. Vai haver uma terceira reunião sobre as questões do ensino superior e da ciência. Neste momento estão a ser feitas alterações ou discutidas alterações, provavelmente para entrar no próximo ano letivo, e foi confirmado, sobre a reestruturação da rede de instituições e também das unidades de investigação no ensino superior. Vai haver uma reunião só sobre isso e depois vai haver uma outra reunião, uma quarta reunião, em que vai estar em discussão a organização do próximo ano letivo. Nós pensamos que há matérias que são absolutamente inadiáveis na sua alteração. Por exemplo, as horas para a direção de turma que as pessoas têm. Por exemplo, as horas para a coordenação do estabelecimento. Há estabelecimentos, EB23, que têm mais de 1000 alunos e que têm um coordenador com 8 horas de redução. Isto não é possível, trabalhar assim numa escola. E cá está a listagem de atividades que nós entendemos que devem ser consideradas letivas. Portanto, esta matéria e também alguma outra alteração, mais do plano político, não técnico, sobre a colocação e os concursos de professores, ficou prevista essa quarta reunião com estes dois assuntos. Então, são 4 reuniões importantíssimas, ou seja, desta reunião que sai que dissemos ao Ministério o que tínhamos que dizer, dissemos ao Ministério que o Ministro da Educação não pode continuar a fingir que não existe, ele tem que existir. Isso é negociação dos Não, isto não é nenhuma negociação, isso vai ser agora, foi agora, nós nem sequer quisemos entrar nisso porque a nossa delegação para essa reunião não era ninguém da que esteve lá. É uma delegação técnica, portanto esta é uma reunião técnica, nós não admitimos sequer que hoje seja encerrado esse processo, porque dos QZPs, não sei, vamos ver, o Sr. Ministro admitiu que não, primeiro disse que gostaria, nós dissemos que não por uma razão muito simples, porque depois é isso que nós hoje também iremos fazer, que é exigir um calendário negocial que a lei impõe que haja, porque nós recebemos o texto, recebemos o projeto na quarta-feira e há aqui matérias até do plano legal que nós temos que esclarecer. Por exemplo, não estão ali previstas medidas de transição dos atuais para aqueles quadros. Nós não aceitamos aquele alargamento, não estamos absolutamente contra eles, já é a terceira vez que nos é apresentada uma proposta neste sentido. Mas seja como for, aquilo que nós temos que ter é que fazer uma apreciação jurídica, porque, por exemplo, a legislação de concursos prevê um conjunto de regras, eu dou um exemplo, prevê que, por exemplo, um professor contratado tem que concorrer a 2 QZPs. Ora, um professor, por exemplo, do Distrito do Porto concorria a 2 QZPs, ou seja, concorria ao Distrito do Porto. Agora ficaria obrigado a concorrer a toda a região norte e a parte da região centro, que ia até à Guarda, Viseu e Aveiro. Isto é uma brutalidade, não é? E, portanto, são matérias que têm implicação em legislação que já existe. Isto não pode ser assim. Fez-se legislação com determinado tipo de, digamos, de referência e de repente as referências desaparecem, mas a legislação mantém-se. Portanto, há aqui alterações que têm que ser produzidas a outros níveis e, portanto, não se apresenta um documento na quarta, quer-se uma opinião na quinta e fecha-se na sexta. Quer dizer, é uma espécie de... Enfim, as pessoas mais da aldeia faziam muito que até que tinham esta expressão, que era, isto não é atar e pôr ao fumeiro, isto é mesmo preciso discutir, porque o que está aqui em causa, quando se fala em concurso, é a vida das pessoas. Portanto, para além de ser o funcionamento das escolas, tudo isso, é a vida das pessoas. Um professor do QZP, quer dizer, isto é de uma brutalidade, é que um professor do QZP, que muitos até já foram efetivos dos quadros de escola, que já passaram o país todo, e que pode ser colocado em 2 ou 3 escolas no ano, por exemplo, durante o ano pode estar 3 meses em Mirandela, 2 meses em Vila Real e 1 mês em Valença do Minho, quer dizer, isto não é vida, e as pessoas têm vida, estamos a falar de pessoas, é isso, nós hoje não vamos deixar que estas coisas se fechem. Agora, o Sr. Ministro da Educação, de facto, e foi isso que dissemos, quer dizer, o Sr. Ministro da Educação tem das duas uma, ou existe, e há Ministro, então não vale a pena e vale mais ir fazer outras coisas, que provavelmente fará bem, mas aqui não faz. Já agora também colocámos a questão da compensação por caducidade, só dizer-vos que quando saí da FENPROF havia 154 sentenças favoráveis, quando cheguei aqui já havia 156. Isto é assim, é tipo pingos de chuva, não é? E, portanto, há uma coisa que é extraordinária, é que ainda ontem o grupo parlamentar do PSD com quem reunimos, até ele nos disse que já não sabe também mais o que fazer ou o que dizer, porque, na verdade, isto é uma coisa absolutamente ilegal. Aquilo que nos foi dito foi que estariam a trabalhar com a Secretaria de Estado da Administração Pública sobre a matéria da compensação por caducidade, mas também é estranho, porque o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública já nos repetiu em reuniões diversas
que esta é matéria que só responsabiliza o Ministério porque não é imposta pelas finanças. Portanto, há aqui qualquer coisa que eles têm que se entender. Agora, os professores é que não podem continuar a ser vítimas de um giga-joga que é este que nós assistimos sobre as regras da mobilidade. O Sr. Ministro, a única coisa que confirma é que a mobilidade especial vai aplicar-se a toda a função pública, incluindo aos professores, e que estará disponível para discutir formas de absorção dos professores em atividades que possam evitar que haja, embora haja a lei, se aplique, não haja ninguém que seja abrangido. Agora, há aqui coisas que temos que discutir, porque uma coisa é, digamos, atividades que já hoje existem nas escolas e que não são reconhecidas como atividade letiva e que devem ser, mas também aqui nos foi dito que poderá passar pela mobilidade para outros ministérios, poderá passar pela ida para o IFP ou para a Segurança Social com formações acrescidas ou adaptações ao trabalho que os professores fazem. Não houve mais nada de concreto que não apenas estas afirmações, mas quer dizer, a vida das pessoas, e estamos a falar de pessoas que já são professores há 30 anos, há 30 e muitos anos, têm alguma estabilização e têm, sobretudo, uma experiência que é inultrapassável de anos e anos de trabalho e, portanto, de repente não se pode dizer, mas agora vais qualquer coisa, não é? Nós temos que conhecer isso. É evidente que nós estamos absolutamente disponíveis para encontrar soluções para os professores, e é por isso que estamos aqui, mas não é para encontrar quaisquer soluções, porque não estamos a falar só dos números, nós estamos a falar das pessoas.